Meu nome é Maria Nunes da Silva. A Daniela é minha filha, Daniele Brito Nunes. Sou a mãe da Daniele. E aos meus 22 anos, foi o nascimento dela, né? Eu tive a minha filha solteira. Um tanto o pai não quis assumir, mas eu assumi a minha filha como pai, como mãe. Mas não foi planejado assim, mas foi uma alegria muito grande. No começo, até que o meu irmão ficou chateado, algumas pessoas da família, mas ao mesmo tempo também foi legal, né? E assim, eu me recordo muito, a família da parte do meu pai foi muito acolhedora, foi o que mais assim me apoiou. Da parte da minha mãe, até porque eu estava no estado de São Paulo, não tinha mais a minha mãe, o meu pai estava no estado da Bahia, então só tinha os meus irmãos, meus tios, parentes, né? Mas assim, da família do meu pai, foi muito, assim, me apoiou bastante. Eu tive muito apoio. Meu nome é Maria Generosa Nunes, tenho 51 anos. Sou prima legítima da mãe dela e sou madrinha da Daniela. Quando ela desapareceu, eu tinha 31 anos, mais ou menos. A nossa família sempre foi muito unida, né? Por parte do pai, como ela falou, o pai dela. O meu pai era irmão do pai da mãe dela, né? Então, a gente sempre conviveu muito na época da gravidez, quando ela nasceu, ela sempre esteve muito presente, sempre estava na casa da gente. Aí, com o tempo foi passando, né? Ela foi crescendo, a gente sempre se via, não via toda semana, mas a gente sempre se encontrava nas festas, nas reuniões de família, a gente tinha um bom relacionamento, entendeu? Sempre esteve bem presente. Esse período, quando a minha filha tinha 3 aninhos, ia completar 4, tinha 3 anos e meio, eu conheci uma pessoa, aí eu me casei. Ela tinha 4 aninhos. E aí eu convivi com essa pessoa, que é o pai do meu filho, né? E aí eu tive mais 2 filhos com essa pessoa. E ele também acolheu muito, aí sim, juntou uma família, né? Seria o meu esposo, ele já tinha 3 filhos. E eu tive mais 2 filhos com ele, que são os irmãos da Daniele, que são somente por parte de mãe, né? Que falam por parte de mãe. Okay, meu nome é Jonas Nunes, eu sou irmão da Daniele, eu tenho 34 anos e eu sou metalúrgico. Quando a Daniele desapareceu, eu tinha entre 13 e 14 anos de idade. Na infância eu tenho a lembrança dela assim, de ser muito carinhosa, né, com a gente. Ela cuidou muito da gente, né, na fase que minha mãe trabalhava, né, e ela sempre foi muito dedicada, sempre mostrou muito carinho com a gente, né. Ela era como se fosse uma segunda mãe pra gente, né, porque ela sempre cuidou da gente, né, apesar de eu ter pouca idade, mas eu recordo muito disso, né, desse convívio com ela. Foi pouco, né, assim, depois do que aconteceu, mas foi muito intenso, né. A gente era muito unido, como é hoje a família, né. Então, as lembranças que a gente tem é essa, né, de muito carinho que existia entre a gente. Ela ia completar 17 anos, que ela conheceu um rapaz, foi o único namorado, assim, que ele chegou e ia até a minha casa, e ela falou, mãe, tô namorando, que foi esse rapaz que foi a última, né, pessoas que ela teve, assim, um relacionamento. Fazia só 3 meses, quando ela desapareceu, era recente, né, que ela tava namorando com esse rapaz, mas, assim, ela até que não, por exemplo, assim, por fazer pouco tempo, ela ia passear, chegava um domingo, ela, vou na casa dele, assistir um filme, ia a alguns lugares, mas também não me deu trabalho nessa parte, nunca foi para casa dele, assim, para ficar. A respeito desse rapaz, uma vez ela falou assim, mãe, não sei nem por que eu tô namorando, eu gosto de moreno, ele é loiro, assim, né? Mas, assim, ela comentava muito pouco. A única observação, assim, que eu tive, assim, com ela comentando,
é que ele falava assim, nossa, eu acho estranha a mãe do era uma pessoa assim meio calada, assim, sabe assim, uma pessoa, ela não diz mesmo, mas uma pessoa meio deprimida. E ela falava que ele já tinha uma filha, ele não era casado, mas tinha uma filha. E também ela falava que, assim, da casa dele, ela não dava assim muito detalhes, entendeu? Até do namoro, né? Não muito, porque fazia muito pouco tempo. E assim, ela trabalhava, então foi, vamos supor, em 3 meses, poucos finais de semana, né? Quando ela desapareceu, a gente já estava... Era época de férias, né? E a gente já estava uma semana na casa do meu pai, né? Fazia uma semana que a gente não se via. Ela estava em casa comigo e o namorado dela chegou chamando para ir para casa dele. Ela foi, passou a tarde toda com ele lá na casa dele, retornou no final da tarde. O único detalhe que teve nesse dia antes dela desaparecer foi que a chave dela com os documentos ela tinha deixado dentro do carro da amiga dela, que estava junto com o namorado. E ao retornar no final da noite, no domingo, ela falou que tinha esquecido no carro. Passou na casa da amiga, ela não estava, então ela veio para casa sem os documentos e sem a chave. E a gente, no domingo à noite, na segunda ela saiu para trabalhar. À noite ela retornou, a gente ligou para essa amiga dela, para ela vir devolver os documentos, a chave. E a amiga falou, só amanhã, porque eu estou em Guarulhos. Aí no outro dia de manhã ela levantou, foi trabalhar, eu também. E quando à noite, essa amiga, junto com esse rapaz, que é o namorado dela, entregou a chave e os documentos na terça-feira à noite. Aí ele só chegou no portão, chamou, ela foi lá, atendeu e rapidamente ela entrou. Eu perguntei, ele não vai entrar? Ela falou, não, tá, ele já tá indo embora. A gente foi dormir. No outro dia, ela falou, coloca o relógio para despertar, porque eu ia trabalhar mais distante, eu saí um pouco antes, que ela falou, coloca para despertar às 7h30. Ela gostava muito de acordar um pouquinho antes do horário. Ela tomava banho, ouvia música, tomava café e era perto onde ela trabalhava, ela ia a pé. Eu coloquei o relógio para despertar, que inclusive é uma coisa que eu não falei, mas eu já convivia com uma outra pessoa há 11 anos, né, que seria, no caso, o padrasto dela. E nessa época também ele convivia com a gente, ela já estava com uns 9 anos de idade. E aí ele também já estava saindo para trabalhar e o relógio ficou para despertar. E eu saí, ficou tudo fechado, fui trabalhar. E ao retornar no final da tarde, que seria, eu cheguei em casa por volta de umas 6 horas, e ela chegaria mais ou menos umas 7h15. Aí eu entrei, tá tudo normal. A única coisa que eu observei foi que ela não tinha tomado café, porque estava intacta a cozinha. Eu falei, a Dani não tomou café, achei um pouco estranho. Deu 7 horas, normal, deu 7h15. Eu estranhei, né, porque ia ser o momento que ela ia chegar. Deu 7h40, eu já me senti, sabe, aquela aflição, aquele aperto. Aí eu fui até o orelhão, porque não tinha telefone em casa, fui até o orelhão ligar na casa da patroa dela, porque também era minha patroa que eu trabalhava de diarista. Aí quando eu liguei, que eu perguntei, a Dani falou se depois que saísse daí ia para algum lugar, e ela respondeu que ela não tinha ido trabalhar. Aí, o chão se abriu. Aí, imediatamente, eu retornei para minha casa e fui na expectativa, né? Verificar que roupa ela tinha saído, porque até ela já deixava, vou com essa blusa, vou com essa calça. E eu olhei, estava no mesmo lugar. E quando eu vi o chinelo dela após a cama, parece que essa imagem fica. Porque aí eu percebi que tinha acontecido alguma coisa. Aí imediatamente eu já fui olhar o que
Aí, como a carteira dela estava do mesmo lugar, e dentro da carteira dela tinha um cartãozinho do namorado dessa amiga, então eu já vou ligar, vou perguntar, de repente ela mudou de ideia. Imediatamente eu liguei para ele, liguei para a amiga, e também já fui ligando para algumas meus parentes. Também liguei numa tia que morava bem próximo, apesar que eu imaginei assim, ela não ia deixar de ir trabalhar sem deixar nenhum bilhete, nenhuma notificação, e também ir para qualquer lugar. E assim foi chegando as pessoas, e a gente já começou uma busca, uma procura nas redondezas, nas ruas. E o namorado dela chegou com a amiga, falou que não viu, que não tinha falado com ela. Perguntei para todos os vizinhos, que eu já morava lá fazia bastante tempo, todo mundo conhecia ela, via ela todos os dias saindo para trabalhar. E naquele dia ninguém viu nada. Nada. Quando a mãe dela percebeu, né, que ela tinha sumido, depois que voltou para casa, que ligou para um, ligou para outro, aí começou a avisar as pessoas, né, os parentes. Aí todos nós fomos lá para casa dela, e aquela agonia, procura daqui, procura dali, liga para um, liga para outro, tentava ver nas coisas dela se estava faltando alguma coisa. E foi isso, né? Foi indo, a gente estava sempre, na época eu trabalhava, não estava presente o tempo inteiro, mas a gente sempre estava atenta, vendo qualquer notícia que ouvia, qualquer anúncio, alguém falava de alguma coisa, passava para minha prima para ir atrás ou para ir ver junto, entendeu? A gente sempre estava junto na procura. E é terrível, né? Assim, a hora que acontece, você fica todo mundo sem chão, a família toda ficou um polvoroso só, sem entender, né, o que tinha acontecido. Aí o tempo vai passando, você vai, infelizmente, né, acaba acostumando com aquilo, né? Mesmo nunca desistindo de ajudá-la na procura, né? Naquela época do desaparecimento, a família foi de extrema importância, porque, assim, eu me recordo que eu ficava muito com outras pessoas, enquanto minha mãe saía para fazer a busca da Daniele, né? E assim, mas sempre que ela podia, ela estava com a gente se sentia, a gente não podia ajudar de muita forma, por ser muito novo, né? Mas a gente via a luta dela, via que a família estava tentando estruturar a gente, né? Pra, não sei, acho que pro dano ser um pouco menor pra gente que era pequeno, né? Então, a gente sentia isso, né? Que eles tentavam proteger a gente, né? Proteger, que eu falo assim, eles passavam a situação pra gente, também pelo fato de a gente ser muito novo, não entender, que nem eu falei, a gente não entendia muito bem na época o que acontecia, mas a gente tinha a dor também, de não estar vendo ela, de não ter mais a presença dela lá. E a gente sente que a família e minha mãe confortou muito a gente. Então foi de extrema importância essa parte da família também. Naquela mesma noite, desde o momento que percebi que ela tinha acontecido algo, então já tinha bastante gente na minha casa, amigos, e muitas perguntas por algumas pessoas que tinha bastante convivência com ela também. E aí a gente começou a procurar nas ruas, né? Os primeiros que a gente fez. Toda a família, cada um se deslocou para um lugar. Inclusive o namorado dela também chegou com a amiga. E ficou naquelas buscas, nas redondezas. E chegando às 2h da manhã, eu com meu cunhado e esse namorado dela, a gente foi para a delegacia do bairro. E lá a gente fez um boletim de ocorrência. E ele estava junto. E nesse dia, quem estava de plantão naquela delegacia era um delegado de um outro bairro, do interior de São Paulo, não era o delegado oficial de lá. E foi feito o boletim de ocorrência. E tem um detalhe assim que me chamou muita atenção, porque esse namorado dela, ele ficou acusando um desses amigos dela, que até eu mencionei antes, que ela sempre falava que ela aconselhava muito e ela estudava junto com ele.
E ele mencionava que esse rapaz tinha raptado a minha filha e eu não concordava com isso. Eu falava, não tem. Eu acho que pela convivência, pelo que eu conheço a minha filha, pelo que ela me falava dele, não tinha lógica. E ele afirmava que poderia ter sido ele que raptou, e até que foi lavrado isso no primeiro boletim de ocorrência. E eu questionava que não, mas mesmo assim foi feito essa. Mas aí, o que poderia ter sido feito? A polícia imediatamente teria que ter ido na residência, porque assim como eu sabia também onde o rapaz morava, ele também sabia. Até porque às vezes ele pegava a minha filha na escola, o namorado dela, e às vezes eu acredito que ele vinha até de carona, entendeu? Porque era meio próximo, assim. Eu acredito que ele conheceu esse rapaz, era um rapaz de 17 anos, que foi intimado depois. E assim, na noite a gente foi feito esse boletim de ocorrência. Eu voltei para minha casa, já estava muito mal, já estava com muita dor no corpo. E mesmo assim eu ainda fui lá na residência com o meu cunhado, porque a polícia não foi. Mas assim, eu tinha um endereço, mas assim, eu acredito que 2 horas da manhã, a gente tocando uma campainha numa casa, ninguém vai sair para atender, né? E no outro dia, quando a gente retornou na delegacia, então a gente perguntou, aí, vocês foram lá? Não, a gente não foi. Eu falei, ué, se foi lançado um suspeito, por que a polícia não foi? Por que ele aceitou essa denúncia, esse boletim de ocorrência? E aí a gente foi pro DHPP. Aí no mesmo dia, a gente fez um boletim de ocorrência no DHPP. O meu cunhado, não foi nem eu que fui, eu estava muito mal. E o meu cunhado fez o boletim de ocorrência. E também lá eles não fizeram nada. Eles não, até hoje, nunca uma viatura, deixa eu ir ver alguma coisa a respeito da sua filha, nunca. Foi bem difícil, né? Mas assim, por eu ser um pouco mais velho que a minha irmã, 13, 14 anos, entendia e ao mesmo tempo não entendia muito. E assim, o apoio da família foi grande, a força que a minha mãe teve foi muito grande, até mesmo de proteger muito a gente dessa situação. Assim, ela passou, não tem como não falar o que aconteceu, mas a gente nota que minha mãe fez de tudo para amenizar pra gente, né? Ela foi muito guerreira, segurou muito sozinha, entendeu? Então, assim, conforme a gente vai crescendo, a gente começa a entender mais. Mas naquela época, a gente sentia a mesma dor, mas não entendia muito bem ainda o que tinha acontecido, né? Então, e devido eles não ter feito nenhum procedimento, né, a respeito desse boletim, a gente retornou da delegacia e a gente exigia que eles fossem, falou pro delegado, ele ainda continuava lá no outro dia, para que eles fossem até a minha casa fazer uma perícia, porque falou, não é possível, vai ter alguma coisa que eles vão encontrar, entendeu? Porque você já imagina uma mãe em busca, apesar que a gente já tinha olhado todo os pertences dela, em diário, se tinha alguma notificação, se percebia de algo mais que ela tinha levado. Então, não tinha mais nada. E a gente foi pedido para que eles fossem, né, fazer uma perícia, para ver se eles... E foi muito difícil, eles não queriam ir com muita insistência. E eles falaram, para a gente ir até lá vai ter que abrir um inquérito. E teria que ter uma pessoa que teria que ser, vamos supor, indiciado, né? E foi indiciado meu companheiro, que seria o padrasto dela. Então, ele falou, não, pode fazer. Então, aí eles fizeram essa notificação, eles foram até a minha casa, olharam tudo, fizeram uma pesquisa. Aí foi o dia inteiro, eles verificaram. Então, tudo que a gente falou, assim, desde aquele dia, o que eu já tinha comentado desde o começo, e aí junto foi o meu esposo, né? E aí eles verificaram tudo, ele fez um exame de corpo de delito, um monte de procedimento, foi feita uma investigação, né, para
ter, né, um resultado, mas eles fizeram o trabalho deles, né? Eles não fizeram nada assim com digitais, essas coisas assim de ver, eles não fizeram isso, entendeu? Vamos supor, vamos ver se alguém pôs a mão aqui, ali, não, isso não. Ele só foi até a minha casa, eles olharam todos os pertences dela, vamos dizer assim, assim, do jeito, o que tinha dentro da minha casa eles olharam. Abria a gaveta, fechava a gaveta, tudo, entendeu? Fez bastante pergunta pro meu esposo. Então foi esse... E aí foi feito que foi pro DHPP, que lá foi movimentando esse processo que ficou... A gente foi muitas vezes no DHPP, dar depoimento, muito. Depois desse acontecimento, a minha família, meu cunhado, minhas irmãs, meus cunhados, até o meu ex-marido, tudo. Então, assim, ficou uma semana na minha casa. Então, a gente ficou uma semana, assim, incessível, sabe? Dia após dia. E, assim, ele ficou também, assim, meio que no meio. A gente ia nos hospitais, ele falava, eu vou em tal hospital, meus outros parentes em outro. Às vezes, ele ia junto. E ele ficou assim, eu acredito que ficou mais ou menos uma semana. Eu não me recordo muito assim os dias. E ele também... Só que assim, uma coisa assim que eu achava que ele poderia ter ajudado seria na divulgação até com os cartazes. Porque naquela época a gente não tinha nem como fazer aqueles cartazes. E ele tinha condições, tinha possibilidade, ele tinha... como fazer, e ele não fez nada disso. Meu cunhado que se prontificou no trabalho dele fazer, e eu percebia nele assim que ele estava mais interessado em estar vendo que rumo estava indo a nossa busca do que estar ajudando. Era mais tipo assim uma investigação, até que ele ficava perguntando quem é quem era. A gente falava, fulano é meu primo, é policial e tal. Ele queria... Uma vez a gente queria ir conversar com ele, ele insistiu de querer ir junto pra... Assim, sabe? Então, ele não... Mas aí, depois de um tempo, aí eu percebi que ele tava... Eu tinha muito receio, meu filho tinha 14 anos, a minha filha tinha de 12 para 13 anos, e... na casa que aconteceu tudo isso, então eu tinha muito medo, porque assim, depois desse dia eu não ficava em casa, eu saía todos os dias de manhã para as ruas procurando, e eu tinha muito medo pelos meus 2 filhos, né? Então, apesar que da minha família ficou lá me auxiliando, mas quando chegou uma semana, mais ou menos, eu abandonei a casa, até porque eu percebi que ele estava mais investigando a gente, assim, a minha família, do que ajudando, e eu desocupei a casa e fui para outro lugar diferente. E até então ele não teve assim de ficar tentando entrar em contato, em busca, entendeu? Ele não se manifestou após tipo assim, eu vou procurar saber, né, como que tá indo, se alguém encontrou. Depois, com o tempo, assim, aí perdeu o contato. Ele não se manifestou mais. Nós sempre desconfiamos, a família toda, desse namorado dela, entendeu? Fazia pouco tempo que ela estava com ele, e a forma como tudo aconteceu depois do desaparecimento dele, até mesmo essa forma dele querer culpar o outro menino que não tinha nada a ver com a história, desde a primeira vez que eles foram na delegacia, quando chegou lá, esse cara já estava lá, ele tinha muita intimidade com todos os delegados, todas as delegacias que elas foram, quando chegava ele já estava lá com a versão dele, entendeu? Assim, tipo, que desviando a investigação do lado dele, né? A polícia focou muito no padrasto, né? Você sabe, quando tem um padrasto no meio, o marido dela, coitada, passou por coisas absurdas, porque eles queriam de qualquer forma que arrancar como se fosse ele o culpado, entendeu? Até que chegou uma hora que eles viram que ele não tinha nada a ver com a história. Então, a gente sempre desconfiou desse namorado dela. Pela forma como ele agia com as autoridades, entendeu? A gente sempre desconfiou. A única, assim, que eu ficava sabendo dele, porque, assim, uma amiga da minha filha, que seria ela e o rapaz, que era irmão, amigo desse rapaz também.
Então, através dessa amiga, que eu tenho amizade com ela até hoje, ela mora próximo da minha casa, conheço toda a família dela. Então, às vezes, eu ficava perguntando, e o Marcelo, assim? E aí, uma vez, ela comentou, eu tinha vindo uma intimação para mim e depor no DHPP. E ele já tinha comentado com eles lá que eu ia depor. Então, mesmo no DHPP também, ele tinha muito... Quer dizer, ele estava a par de tudo. E ele nunca foi investigado? Nunca. Eu sim. Eu sofri muito. Eu fui muito. Ele já tinha 23 anos, ele trabalhava no Hospital Vila Mariana. Ele trabalhava como projetista. E assim, naquela época, minha filha, a única comunicação que tinha era o bip. Ela ficava com o bip, às vezes era à noite, aí o bip, 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 bip. E eu falava, nossa, quem tá mandando mensagem essa hora? Às vezes ela falava, é o Marcelo, tá em Campinas. Às vezes, uma outra situação, às vezes apitava o bip, aí ela falava, mãe, Marcelo mandou uma mensagem. Assim, sabe, a gente tinha um diálogo assim muito... Às vezes, por exemplo, o que está acontecendo e eu não estou a par. A respeito da investigação da polícia, eles não fiz, até hoje, né? Não tem, assim, resultado deles estar investigando. É lógico que quando foi no DHPP, teve umas informações de uma pessoa que estava em um lugar que seria assim de difícil acesso, até para minha segurança. Eu lembro que foi, né, um investigador junto para verificar a pessoa, tudo. Aí acho que o que mais dói é os trote, muito trote. A gente está num sofrimento tão grande e às vezes as pessoas passam trote. A gente só descobre assim que é trote porque você vai até o local, né? Teve alguns que foi assim, a pessoa falou, porque teve uma pessoa aqui, e a gente acredita, né? Eu chego até próximo da minha casa, teve uma pessoa que ligou e fui até o lugar, e chegando lá a pessoa como se diz assim, não, mas eu não liguei. Então assim, mas a gente acredita porque... Além do desespero, né, e da busca que a gente faz, que somente a família que faz isso, então é uma esperança, né, que a gente tem, assim, de, nossa, quem sabe é ela, quem sabe está lá. Recentemente, no ano de 2016, assim que eu fiz a progressão da minha filha, então eu tive uma informação que teria uma pessoa que provavelmente, os traços da pessoa pareciam muito com a minha filha. E aí sim, veio aquela esperança, aquela convicção, né? Toda vez que aparecia alguma coisa nova, mesmo no HPP ou das Mães da Sé, ela passava por WhatsApp pra gente e a gente passava para todo mundo da família. E ela mandou essa foto de projeção e a gente começou a espalhar para todo mundo. E alguém viu essa foto lá em Piruíbe e falou que tinha uma pessoa lá em Piruíbe que parecia com ela. Aí ela começou a investigar sozinha. Foi para lá várias vezes, se fez de mendiga, ficou na rua, observando, fazendo, acontecendo. Mas aí chegou uma hora que ela não estava aguentando mais. E aí ela veio me falar que estava acontecendo isso e isso. E aí eu comecei a ajudar ela, né? Através das redes sociais, nós começamos a procurar. Tentamos através de um detetive, não deu muito certo. E eu fiquei 2 anos e 6 meses. Até eu cheguei até essa pessoa. Foi muita luta, muita busca, muita pesquisa. E eu fiz tudo assim. Eu acreditei em Deus, que Deus ia me dar capacidade para mim estar fazendo isso. Não pedi ajuda para ninguém, nem para a polícia, nem ninguém. Eu fiz. Para não criar muita expectativa, ela não falou para ninguém, entendeu? Porque assim, muitas pessoas aceitam, outras não, achava que não era, já logo de cara, mas não é sua filha por isso, por aquilo. Então, ela preferiu não falar para outras pessoas. E aí eu e ela, nós começamos, investigar daqui, investigar dali, procuramos um detetive, ele auxiliou um pouco, mas não foi o suficiente, foi indo até que ela conseguiu chegar até essa moça, né? E
com jeitinho, foi indo, e conseguiu até chegar no DNA, porque a moça também ficou muito confusa, não era uma pessoa que tinha uma vida normal, era uma pessoa meio confusa também, com vários problemas de família, que também ficou na dúvida se poderia ser ou não filha dela, mas ela aceitou de boa fazer o DNA e foi feito. Infelizmente, não deu em nada, entendeu? Mas, assim, ela até para poupar os filhos e essas coisas, você sabe, cada um tem uma opinião, né? Então, se ela ia falar, apareceu uma pista assim, assada, as pessoas falam, mas se ela tá lá é porque ela quer, é porque ela não quer. Então, para evitar esse tipo de comentário e botar ela mais para baixo, então ela optou para não falar, mesmo para os filhos. Os filhos descobriu quando já estava bem avançada a nossa investigação, entendeu? Então, depois da progressão, cria mais esperança, né? Porque, querendo ou não, a gente começa a ter uma imagem dela um pouco mais com uma idade maior, né? Mais avançada, mas, assim, indício teve apenas um que a minha mãe ficou há 2 anos praticamente, né? Ela não foi diretamente para falar com a pessoa, ela ia, analisava a pessoa de fora, olhava e, assim, eu falei da proteção que a minha mãe tinha da gente quando pequeno e a gente sente que ela tem até hoje, porque nessa situação ela não passou pra gente isso. Esses 2 anos que ela ficou acompanhando essa menina que parecia muito com ela não falou pra gente. A gente foi conseguir ficar sabendo depois de 2 anos que ela vinha e, assim, a gente mora perto, a gente se via quase todo dia e ela não deixava transparecer isso, né? A gente conversa, a gente começou a notar que ela sumiu um final de semana, não queria dar explicação e a gente... eu sou casado, eu tenho filho e até hoje tem coisa que eu peço permissão para minha mãe. A gente é muito assim, né? E aí a gente começou a notar, falou, pô, ela tá saindo, não quer falar onde vai, até que a gente conseguiu tirar dela, né, que ela tava... E aí a gente foi atrás também, conversou com ela, a menina veio também pra cá, onde foi feito o DNA, e infelizmente não era a Daniele. Mas, assim, depois da progressão foi a única pista que teve. Fora isso, que é muito vago. A história dela, a vida dela, não tinha muito a ver com a da minha filha. Até porque ela tinha uma idade bem menos que a minha filha, mas tinha os traços muito parecidos com a minha filha. A história dela, a convivência com a família. E eu fui até o fim, porque eu fiz até o exame de DNA. Mas não é a minha filha. Mas, assim, ela tinha uns traços muito parecidos com a minha filha. Inclusive, algumas fotos que eu consegui, essa moça bem mais jovem, é muito parecido com a minha filha. No caso, ela com, vamos dizer, com 17 anos, com 18 anos, a única diferença era o cabelo. Eu penso assim, desde o momento quando a minha filha desapareceu, e devido da forma que ela desapareceu, eu penso assim, ela pode ter sido vendida, levada para tráfico de pessoas. E, assim, eu falo isso desde o começo e eu sinto. Eu não consigo nem, assim, entender por que eu senti isso desde o momento quando aconteceu. Por quê? Eu tenho certeza, minha filha não foi embora de casa por livre e espontânea vontade. Até pela convivência, pela família, pela filha que sempre foi, entendeu? E jamais ela faria nada para me deixar. Principalmente se me dá uma notícia. E não sei se de repente ela continua em cárcere privado. Ou não sei. Não dá para explicar, mas eu sinto que a minha filha está viva. Eu sinto. E, assim, eu me preocupo muito, assim, também, porque a gente não sabe. Um exemplo, assim, a minha filha,
é a jovem, de repente eles ficam, né, com ela pra... E depois, quando vai ficando de idade, quando não serve mais, de repente eles jogam em algum lugar. Se a pessoa está desorientada, se a pessoa não tem nem por quem pedir socorro. E eu acredito assim, que a pessoa fica num estado que, de repente, a gente não confia mais em ninguém, tem medo. Às vezes as pessoas, no caso, a pessoa, de repente, está ali num cantinho, às vezes está aqui nas ruas, mas aí vai pedir ajuda para quem? Para acreditar em quem? Porque a sociedade hoje, ela é omissa. Então, ela ter sumido por vontade própria a gente não acredita nisso, em hipótese nenhuma. Pela convivência, pela situação que a gente vivia, a família unida, não existia briga, né? Então, em hipótese nenhuma. A gente acredita que ela tenha sido levada à força, eu não vou dizer, mas por alguém que talvez a gente não conhecesse, mas ela conhecesse. Porque aparentemente ela não foi arrancada de dentro de casa, né? Aparentemente, na minha opinião, ela abriu o portão para alguém, a pessoa entrou e depois ela acabou tendo que ir junto. Assim, pela convivência dela, né? Porque assim, quando é uma pessoa que você vê que tem um temperamento assim estranho, ou um relacionamento que não é muito legal com a mãe, ou com os irmãos, ou com a família, que não era o caso dela, né? Entendeu? Então a gente, até com uma forma que a gente acha, que dá a impressão que alguém chegou e tirou ela de casa, então a gente, na cabeça da gente acha que ela foi tirada de casa. Como o irmão dela falou, talvez por alguém conhecido, que chegou, vamos em tal lugar, e ela foi, ou sem querer mesmo, entendeu? Então, nunca passou, na minha cabeça, nunca passou que foi por vontade própria que ela foi, entendeu? É um mistério, assim, umas coisas meio estranhas que a gente acha. A impressão que a gente tem que, se foi mesmo rápido, alguma coisa, que levaram ela por algum lugar, que quando chega em determinado ponto da investigação, tem alguma coisa muito pesada que as pessoas não dão sequência, sabe? É muito estranho isso. Porque eu pedi, uma pessoa que trabalha comigo, ele é da polícia, eu pedi para ele dar uma investigada para mim e tal. Depois que saiu, porque até 2016, como ela falou na produção, não tinha aparecido nada, nunca tinha aparecido nada. Quando saiu essa pista, aí nós voltamos, né, a investigar mais coisas. Aí eu pedi para uma pessoa olhar para mim, eles, através da identidade, então eles falou que tinha como levantar alguns dados, saber se ela tinha feito compra em algum lugar, isso, aquilo outro. Aí foi quando esse policial falou para mim que ela tinha, em 2016, alguém tinha feito uma compra com a identidade dela, entendeu? Com o nome dela, como se tivesse usado os dados dela. Lá em Piruíbe, onde a gente estava investigando tudo, né? Foi quando tudo... Por isso que ela fala que algumas pistas batia e outras não, né? Porque você vê, ficou 16 anos sem aparecer nada. De repente a gente começa a procurar. Foi feita uma compra numa Casas Bahia lá de Piruíbe com esse nome. Entendeu? Aí a gente começou a investigar. Mas, assim, não tem ninguém que você vai atrás que dá sequência na investigação, entendeu? A pessoa só passou isso e parou, entendeu? Aonde ela está, eu creio que ela também tem essa vontade, tem essa esperança também. A minha filha era muito doce e ela acreditava, porque ela aconselhava as pessoas. Se ela visse uma pessoa triste, se ela não conseguisse falar, ela escrevia uma mensagem. Então, é isso. Eu creio que ela também espera por esse momento. Daniele Nunes Brito desapareceu em 19 de janeiro de 2000, aos 17 anos. Sua família ainda aguarda por qualquer pista sobre seu paradeiro. Se você tiver alguma informação sobre esta mulher, Daniele Nunes Brito, entre em contato imediatamente pelo telefone que está em sua tela. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. A sua ajuda é muito importante.